misericórdia sobre a minha vida nesta noite, Senhor, que vou ministrar a Tua palavra, e que essa palavra, Senhor, ela grave em nosso coração e nós possamos fazer uso dela dia após dia. Tenha misericórdia da minha vida, Senhor, e que cada coração aqui presente possa estar atento, Senhor, àquilo que o Senhor quer falar conosco, no nome de Jesus. Tome assento, igreja, por favor. Eu quero ler, fora a leitura que nós fizemos, eu quero ler alguns versículos interessantes dentro daquilo que vamos falar. E eu quero primeiro ler Marcos capítulo 10, o versículo 6 em diante diz assim: mas, Jesus falando isto, mas no princípio da criação Deus fez o homem e mulher. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, os dois se tornarão uma só carne. Assim eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém separe. Salmo 127, versículo 3 em diante. Os filhos, como nós já lemos, são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Como flechas na mão do guerreiro são os filhos, nascidos na juventude. Como é feliz o homem, cuja aljava está cheia deles. Não será humilhado quando enfrentar seus inimigos no tribunal. Que todas as palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração, ensine-as com persistência aos seus filhos. Deuteronômio capítulo 6, versículo 6 em diante. Conserve sobre eles, quando estiver sentado em casa, na verdade, que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração, ensinando-as com persistência aos seus filhos. Conserve sobre ele, quando estiver sentado na casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Uma palavra de Deus que Deus deu a Moisés para falar ao povo. Efésios 6, 1 e 2. Filhos, obedeça os seus pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa. E o primeiro mandamento com promessa é: quem honra pai e mãe vive mais. Tá bom? Por isso que a gente vê muito moço, muitos jovens, muitas moças morrendo muito cedo. Aí você vai ver o histórico, são filhos desobedientes a pai e mãe. Para finalizar, palavra de Josué, capítulo 24, versículo 15. Se, porém, não agrada a vocês servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir. Se aos deuses que os seus antepassados serviram, além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e minha família, serviremos ao Senhor. Amém, igreja? Glória a Deus. Amados, quando você olha os textos sagrados e você começa a fazer uma pesquisa sobre os personagens bíblicos, você vai ver que a chamada de Deus, muitas vezes ela, no primeiro momento, parece ser uma coisa muito pessoal, né? Ah, Deus chamou fulano, Deus chamou ciclano, parece ser pessoal, mas não. É interessante que o propósito de Deus sempre foi e sempre vai ser a família. Haja visto que quando Ele faz o homem e faz a mulher, ali Ele já dá uma ordem. Ele já fala de família antes de ter família. Unam-se e se multipliquem, foi o que Deus falou para Adão e para Eva. Deus tinha preocupação de que a terra fosse cheia de famílias. Mas quando Deus, Ele chama Noé e fala aquele absurdo que Ele falou para Noé, absurdo? É um absurdo, Ele falou um absurdo para Noé. Ó, você se prepara, faz um arco aí, que vai chover. Nunca tinha chovido. Como é que você vai chegar por uma multidão e vai dizer: gente, ó, vocês se preparam, eu vou fazer um barcão ali, vocês entram lá, porque vai chover. O que é chuva? Eles nunca tinham visto chuva, né? E eles ficaram ainda tirando sarro de Noé, quando eles começam a ver os animais entrando na arca. O que esse cara está ficando louco? Mas quando Noé, Deus o chama, Deus não salvou só Noé, salvou ele quem? A sua família. A sua família. Tá certo? Jesus, Abraão, o próprio Abraão, não podemos deixar de falar de Abraão. Quando Deus chama Abraão, sai do meio da tua parentela e vai para uma terra que eu lhe mostrarei.
E todas as famílias serão benditas em seu nome. Existia uma promessa na vida de Abraão que todas as famílias serão benditas por conta dele, por aquilo que ele faria, que Deus estaria lhe direcionando. E por fim, Jesus nasceu, cresceu em família, não é? A igreja romana diz que não, diz que Jesus não teve irmão nenhum. Jesus teve, sim, senhor. Jesus teve família, Jesus teve mais irmãos, e a Bíblia é claríssima quanto a isso. Ela fala com muita clareza, né, que Maria teve mais filhos. Então, Jesus também foi criado no meio de uma família. Então, Deus, ele sempre honrou a família. E Deus também, lá em Atos dos Apóstolos, né, ele vai falar sobre o propósito da família. E a igreja como uma família, acolhendo viúva, acolhendo órfão, acolhendo aqueles que precisavam de um acolhimento. Ou seja, a igreja de Jesus também ela é uma família. Muito bem, nós entendemos e falamos sobre isso muito nos últimos domingos, que a salvação ela é individual. Pai não salva mulher, mulher não salva marido. Pai e mãe não salva filho. Não existe isso. A salvação ela é individual. Cada um de nós precisamos aceitar a Jesus como Salvador para termos a salvação. Mas a preocupação de Deus ao salvar o pai e a mãe é salvar a família. Não só o pai e a mãe, mas salvar a família. A preocupação quando Deus salva um moço, uma moça, e esse moço, essa moça tem pai e mãe, é também que os pais desse moço, dessa moça, alcancem o Evangelho, conheçam o Evangelho, e o Evangelho o alcança, na verdade. Então, Deus, ele sempre se preocupou com a família. Muito bem, mas o que está acontecendo hoje com as famílias? O que está havendo? Nós temos algumas dificuldades, principalmente nós que já passamos dos 50, de entender as famílias no contexto do século 21. Existe uma dificuldade? Existe. Mas independente de nós vivermos o século 21, independente de nós termos as nossas tradições familiares, nós não podemos se esquecer de algo importante. O que é esse algo importante? Mesmo que nós vivemos numa era da tecnologia, onde o homem vai à Lua, vai a Marte, não foi a Marte ainda, né? Está quase chegando lá, né? Onde as coisas acontecem assim, num abrir e fechar dos olhos. Ontem a pastora estava em Boston, hoje ela está aqui no Brasil. Quer dizer, o negócio você fala, mas como é que pode? Não é? Como é que você pode ligar nesse exato momento, tá? Que são aqui 19 horas e 40 minutos, e lá no Japão, na China, em tantos países, 7 horas da manhã, e você fala com as pessoas olhando para o rosto, você fala, mas independente disso, existe uma coisa chamada Palavra de Deus. E esta Palavra de Deus, entre século sai século, ela continua novinha. Ela continua falando aos nossos corações. A palavra de Deus, ela não fica velha nunca. Ela não fica para trás nunca, porque ela é a palavra de Deus. É Deus falando aos nossos corações. Então nós precisamos ter esta consciência. Então o que está havendo hoje? O casamento não foi ordenado por Deus? Foi. Será que é ruim casar? Ter filho não é uma ordenança do Senhor? Será que é ruim ter filho? O que está acontecendo? Qual que é o conceito hoje, que a gente fazendo uma análise, qual é o conceito de família no mundo atual? Quando você conversa com qualquer ser humano desse planeta, você vai ver que as pessoas elas criaram um conceito, que primeiro, casamento e filho tem a ver com prazer e felicidade em primeiro lugar. Ela acha que quando ela casa, ela tem por obrigação de ser feliz. Ela entende que se ela tiver filho, o filho tem que dar certo do começo ao fim, e eu tenho que ser feliz com os meus filhos. Porque se não for, eu de verdade largo a minha mulher e mando os meus filhos procurar a turma deles. É mais ou menos isso. Esse é o conceito do mundo de uma forma geral, não é? Também existe aquele conceito de dizer que casamento e filho devem produzir felicidade. Porque se não produzir felicidade, vamos acabar com tudo, porque não é isso bem que eu imaginava, não é? Casamento não deu certo, hoje está tão fácil.
Hoje você divorcia pela internet, você divorcia falando pelo telefone. Hoje a coisa mais fácil do mundo é divorciar. É mais fácil divorciar do que casar, tá? Porque quando casa sempre gasta uma grana. Divorciar ainda tem um custo, mas é pequenininho, tá? Eu não queria engravidar, mas engravidei. Então, o que você faz? Eu vou abortar. É fácil. Hoje está assim, ó. Está fácil. Hoje existem leis dentro do Senado fazendo de tudo para que o aborto seja uma coisa natural de quem quiser. E hoje, os irmãos que lá estão, os cristãos que lá estão, lutam ferozmente para que essas leis elas não passam, não é? Existe aquele conceito de dizer, olha, eu tenho meus filhos, e os meus filhos, eles vão ser o que eles bem entenderem. Tá? Problema dele, problema dela. Se ele quiser ser homem, ele vai ser homem. Se ele quiser ser mulher, ele vai ser mulher. E está tudo certo. Até porque nas escolas hoje, é mais ou menos isso que ensinam. Tá? Que você nasceu homem, mas você não tem certeza de ser homem, não. Você é mulher, mas não tem certeza de ser mulher, não. Então, eu vou fazer o seguinte, meu filho, para não brigar com você, você faz o que você achar conveniente, tá bom? Eu preciso ver bem com você, e você vive a tua vida. Então, esse é o conceito do mundo de uma forma geral. Mas quando você vai para a Bíblia, não é isto que a Bíblia diz. Não, de jeito nenhum. E quais são os resultados dessas inversões que nós hoje vemos dentro da família? Quais são os resultados? Bom, o resultado é o que nós estamos vendo aí. Então, o resultado é você lá em São Paulo, no centro de São Paulo, ali perto da Praça Princesa Isabel, perto da Avenida São João, e você se deparar com pessoas que na verdade são mortos-vivos. É a tal da Cracolândia, que o Estado não consegue resolver, a Prefeitura não consegue resolver, o governo federal, ninguém resolve. E eu tenho visto, eu tenho acompanhado que o governo do Estado, ele tem disponibilizado psicólogos, psicólogas para aquele povo. Ele tem disponibilizado médicos, tem disponibilizado inclusive tratamento para aquelas pessoas. Mas uma coisa que me chamou a atenção, e se você quiser procurar isso, pode procurar, você vai ver que 80 a 85% daqueles homens e mulheres que ali estão, enfiados na Cracolândia, são pessoas que tiveram dificuldades familiares. Filho abandonado por pai e por mãe, marido que abandonou a mulher que abandonou o marido. Na verdade é uma salada mista, mas tudo envolvendo famílias. Então qual que é o resultado? Primeira coisa, fraqueza na família. A família está se enfraquecendo dia após dia. As pessoas não querem mais casar, não querem mais ter filho, não querem ter trabalho, não querem ter gasto, mas se der para comprar um cachorrinho, eu compro. Porque cachorro não chora de noite. Cachorro, se deu uma comidinha para ele, dá um banho, e ele não vai, ele não precisa nem trocar a fralda dele. Você ensina onde ele faz cocô, ele faz. Você ensina, ele faz xixi, ele faz. E quando você chega em casa, ele abana o rabinho e é uma festa. Mas filho, estou fora. Não é assim? Mas foi isso que o Senhor disse? Foi isso que nós lemos no Salmo? Não, não foi isso. A Bíblia manda ter filhos. A Bíblia fala que nós somos até bem-aventurados quem tem filhos. Quando eu casei com aquela cabocla ali, eu casei com ela porque eu amava, né? Mas ela falava assim para mim, só tem uma coisa, eu quero 5 filhos. Uma mulher, 5 não é muito, não? Não, eu quero 5. Mas é filho pra caramba 5, hein? Não, eu quero 5. E só não teve 5, irmão, porque ela fez 3 cesáreas daquele jeito difícil. Porque senão tinha até uns 10. Não é isso, mulher? Vai gostar de ter filho igual a minha mulher, viu, irmão? Mas gosta. Gostava, né? Pena que não podia ter mais. Mas por quê? Porque quando você tem família, não tem coisa melhor do mundo do que você ver a sua casa cheia de filhos. De você poder ver filhos, filhas. Pastor, mas tantos problemas. Que problema? O que não tem problema? O problema todo mundo tem. A gente resolve, Deus dá graça. Então veja só. O que está acontecendo com todas essas inversões de família no mundo atual? O aumento da infidelidade. Divórcio, né? Filhos órfãos de pai e de mãe.
Como é que faz quando um pai divorcia da mãe? A mãe vai criar os filhos, ou o pai vai criar os filhos. Como é que cria? Aí você vai na Cracolândia, principalmente os mais jovens, ele vai te falar, não, meu pai abandonou minha mãe abandonou meu pai, e meu pai não tinha tempo de cuidar de mim, eu fui criado na rua, e lá eu conheci. Mas é isto. Pergunta para o Núcio, se é isso que ele vê todo dia na rua. É isto, é a família que está se autodestruindo por conta de se esquecer de que aqui existem conselhos para que eu e você tenhamos famílias fortes no nome de Jesus. Então veja só, a falência dos valores morais. Nossos filhos estão crescendo em uma sociedade em que não há mais valores morais definidos. Pode-se fazer tudo, em qualquer lugar e de qualquer jeito. Não é isto. Não é isto que a gente vê hoje nas praças, nas ruas, na televisão, na internet. Homem fazendo o que ele quer fazer, uma mulher, e virou qualquer coisa. Mas o que é isto? É o enfraquecimento, é a fraqueza das famílias. Só para você ter uma base, hoje, existe algumas cidades na Itália, e você deve ter visto já isto, que eles pagam para você ir para lá, te dão uma casa, te dão uma grana todo mês, para você ir morar naquela cidade, porque a cidade está ficando vazia. Alguém já viu isso? Pois é. Mas não é só na Itália, na Irlanda também. Porque as pessoas não querem mais ter filho. Então, as cidades estão virando cidades fantasmas. Porque as pessoas não querem mais ter filho. Em outros países, as cidades são dominadas por pessoas de idade. Elas estão morrendo, porque todo mundo morre. Então as cidades vão minando. Por quê? Porque as famílias hoje, elas estão se acabando. Tá? Agora, o que acontece? O que nós temos hoje? Hoje existem séries na televisão que são voltadas para criança, para adolescente, onde ensina todo tipo de pornografia, fornicação, uso de droga, até como comercializar drogas. Você fala, pastor, o que é isso? A polícia já tinha ido lá. O quê? Irmão, na internet, tudo que não presta existe. E tudo que presta também existe. Lá tem coisa boa, mas olha, e coisa ruim é o que mais tem. Lá, o menino de 11, 12 anos, que ele não entende o que é sexo, mas ele escuta o coleguinha dele falar lá na escola, olha, então eu vi, aí fala, como é que você viu? Eu vi na internet. Aí dá o endereço, o garoto com 10, 12 anos está se masturbando. 10, 12 anos, ele já está com a cabeça em outro planeta, que é o planeta do sexo. Por quê? Porque ele tem facilidade com celular, com tablet, num computador. Ele vê o que ele quiser, a hora que ele quiser. Pastor, mas o que eu faço? Ensina a palavra de Deus que ele não vai ver. O que falta é exatamente essas questões. E vou te dizer mais, igreja. Eu estou falando com a igreja de Jesus. A igreja comprada, lavada com o sangue de Jesus. Eu estou falando com um povo que diz que vai morar no céu. É isso mesmo? Glória a Deus. Vamos morar no céu? Vamos morar no céu? Você está preparado? Você tem azeite na botija? Glória a Deus por isso. Mas espera um pouquinho, eu estou falando essa palavra para vocês, por quê? Porque também dentro das nossas igrejas, nós como pais estamos falhando. Falhando muito. Nós estamos deixando a desejar. Eu dizia aqui, numa reunião que eu tive com um grupo segunda-feira, e é bom que a minha esposa está aqui hoje, e ela pode confirmar tudo que eu vou falar. Eu trabalhava na vida secular. Ela trabalhava também. Nós nunca deixamos de ir à escola dominical. Deixamos alguma vez, filha? Fala a verdade. E nós tínhamos naquela ocasião o Benhur pequeno, o Mateus, acho que era neném, a Mariana só nasceu em 94, né? Mas mesmo assim, né? Aí nós ainda tinha os meus sobrinhos, que eu já contei 10 mil vezes para vocês, mais 6 sobrinhos. E nós tínhamos um Fusca. E aquele buracão do Fusca levava 3 lá, né? Mais no banco. E não perdi uma escola dominical. Pastor, o senhor morava do lado da igreja? Não. Nós morávamos a 10 quilômetros do Belém lá, dava uns 10 quilômetros mais ou menos, daqui na Água Vermelha. Eu dirigia a igreja. Aí tinha os ensaios das crianças.
Tinha o ensaio das crianças, tinha o ensaio do Ben-Hur, que era um pouquinho maior, e daí? Aí nós levava também. Levava. Não, mas aí tinha atividade na casa de alguém. E aí? Meus filhos também iam. Por quê? Porque a gente levava. Não perdia uma. Tá, a Mariana está ali, pergunta para ela. Pergunta para a Mariana se nas atividades que tinha na igreja ela deixava de ir. Não, ela ia em todas. Mas ela não dirigia, mas o pai e a mãe levava. Você está entendendo? Agora, pastor, como que a igreja de Cristo deve se posicionar quanto à família? Como é que eu tenho que me posicionar? Existe remédio? Existe saída? Existe alguma coisa? Opa, eu não estou falando desde o início que isso aqui chama-se boca de Deus. Eu não estou falando que a Bíblia, ela tem ensinamento para tudo o que você quiser. Ela tem direcionamento para você, para a sua vida profissional, para a sua vida amorosa. Ela tem direcionamento para o seu ministério. Ela tem direcionamento para aquilo que você quiser. Basta você querer. Escutar Deus falar com você. Não, mas eu vou na casa da profeta, que a profeta vai falar. Irmão, deixa a profeta para lá e vai para a Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus. Eu creio em profecia. Eu sei que Deus fala, mas primeiro é a palavra de Deus. Eu tenho que estudar a palavra de Deus. Eu tenho que entender a palavra de Deus e entender que a minha família é a minha preciosidade. E como nós lemos hoje, é a herança que Deus me deu. A herança não é a casa que eu tenho, não é o carro que eu tenho. Não, a herança são os meus filhos. A herança que Deus me deu para a continuidade da minha família são os meus 3 filhos. E eu, desde muito cedo aprendi com um pastor que dizia, nós temos que orar pelos nossos filhos, desde que eles estão no ventre da nossa esposa, para que Deus prepare para ele um bom casamento, para que ele possa se formar e para que ele seja uma bênção. Eu falei, mas lá na barriga? Já vai orando. E eu aprendi a fazer isto. E eu sempre coloquei a mão na barriga da minha esposa e dizia, Senhor, está aqui o meu filho. Nós sempre já sabíamos o nome. Está aqui o Ben-Hur, está aqui o Mateus, está aqui a Mariana. Deus abençoa meus filhos, que sejam perfeitos, que sejam beijos, que tenham saúde. Senhor, que o Senhor possa preparar um bom casamento, que o Senhor possa preparar uma boa vida para eles no sentido espiritual. Irmãos, eu glorifico a Deus porque Deus tem me atendido. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Louvado seja o nome do Senhor. Primeira coisa, analise sua vida, sua família. Se você não está mergulhado nesses conceitos errados que o mundo tem oferecido. Primeira coisa que você tem que fazer, para. Chama a sua esposa, deixa os filhos no quarto, vá para o teu quarto. Pergunta para a sua esposa, como é que nós estamos? Nós estamos indo bem? Nós temos aqui hoje na igreja um grupo de conselheiros e que às vezes eu converso com alguns deles e eu fico preocupado porque alguns adolescentes, jovens, reclamam demais dos pais. E a gente fica preocupado com isso. É por isso que nós estamos com toda essa série durante esse mês, preocupado em te ensinar que se você quer ver o bem da sua família, você primeiro precisa ser o exemplo dentro da sua casa. Hoje, nós fazemos piada sobre casamento. Fazemos piadas sobre filhos. Fazemos piadas sobre gastos, né? E como eu disse, tem homens, mulheres, crentes que dizem, olha, é melhor criar gato. Gato não dá trabalho, não. Gato só tem um problema, gato não gosta de ninguém, tá? Ele, de repente, abandona, some, fica meio sumido, depois ele aparece. Mas é bom ter gatinho. Ih, gatinho é uma beleza. A dispensa desse tamanho assim. Ih, cachorrinho, ó, compra um cachorro, mas compra aquele pequenininho, tá? Aquele pequenininho é melhor ainda, que ele come pouco. Né? Você dá banho nele, é tranquilo, escola baratinho. Agora tem hotel para cachorro, o dia que você quer viajar, você bota ele no hotelzinho, está tudo certo, você está entendendo? Mas eu posso fazer isso, o Jonas pode fazer isso com o bebê dele? Não. Não dá para deixar no hotel e ir viajar, né? Ainda que existe hoje. Mas como é que eu vou deixar meus filhos no hotelzinho? Mas cachorro eu posso, cachorro tranquilo. Cachorrinho lá. Como é que está meu cachorro? Eita, aqui latim, tá, está aqui hoje com os cachorros da marca dele, aqui, da marca que fala raça, né? Da raça dele. E tá uma beleza. Então tá bom. Eu viajei com um amigo, um grande colega. E o cachorro dele tinha que passar por uma cirurgia. Se ele ouvir essa mensagem, ele vai saber que é com ele.
O cachorro ia passar por uma cirurgia no coração. Ele gastou R$22 mil. Cachorrinho desse tamanho. Eu nunca vi um homem tão preocupado com o cachorro igual ele. Ele ligava a cada meia hora para o hospital e para a mulher dele para saber como é que estava a cirurgia. Achei bonito aquilo. Ele tem condição. Mas eu falei, caramba, né, meu? Amém. Como é que a igreja deve se posicionar quanto a isso? A igreja, ela tem que olhar o que a Bíblia diz. E nós lemos aqui, tanto na palavra que o nosso irmão leu, como nos textos que eu li aqui. Primeiro, que Deus, Ele fez o casamento. E Ele falou, lá em Mateus, Jesus, que ninguém deve se separar. Então o casamento é santo. Depois, lá em Salmos, como nós lemos, Salmo 127, fala que os filhos são herança. E o homem que tem, que sua aljava, a aljava é onde coloca as flechas, tá? Está cheia dela, nunca será humilhado e nem vai enfrentar dificuldade. O texto de Deuteronômio, nós vamos encontrar Deus dando um conselho para Moisés dar para o povo, que deveria ensinar os filhos com persistência, sentado em casa, andando pelo caminho, deitado, quando se levantasse, você precisa estar ali. Então, esse é o grande segredo. É você ensinar sempre. Pastor, mas eu conheço tanta gente que ensinamos, e está tudo desviado. Eu conheço também. Eu conheço. Está desviado. Mas tem uma coisa. Você plantou no coração do seu filho a palavra de Deus. Você tirou da sua responsabilidade o ensinamento para o seu filho. E isso não quer dizer que se seu filho hoje está longe do Senhor, você tem culpa. Você só vai ter culpa se você fazer o que eu disse aqui. Se você de repente, você parar e você dizer assim, espera um pouquinho, eu falei. Eu de verdade não fiz o que deveria ter feito. Aí é problema seu com Deus. Tá? Agora, o que está acontecendo hoje? Nós, por desconhecer o que a Bíblia diz, que ensina sobre esse assunto de família, muitas vezes nós conhecemos o que os textos bíblicos dizem, mas nós não priorizamos. Entendeu? A gente sabe, tem aquele texto, olha a herança do Senhor, casamento, mas a gente não prioriza. A gente não dá importância devida ao que o texto diz. Muitas vezes, se nós priorizamos por um momento. E sabe quando é que a gente muitas vezes prioriza? É quando alguém chega para você e diz assim, ô fulano, eu queria dar uma notícia ruim para você. Qual que é? Eu vi seu filho andando com uns caras aí que barra pesada. É mesmo. Então aí você se preocupa. Olha, eu vi sua filha numa noitada aí, passei lá e vi. O que, minha filha? Sua filha. E ela chega 2 horas da manhã em casa e você não está nem vendo, porque ela tem a chave de casa, né? Então ela entra, sai, e você... Aí você, às vezes, prioriza, não é? Por aquele momento, porque você teve uma notícia ruim. Você pegou seu filho fazendo o que não devia. Você um dia conseguiu olhar no celular e viu um monte de besteira lá e você falou, meu filho, eu não te ensino, você está entrando nessa, você está louco. Aí você, fica machão mesmo. Ou você que é mulher, vira homem naquele momento. O que você está pensando? Eu não te ensinei? Então por aquele momento você prioriza. Mas irmão, espera um pouquinho. Nada nesta vida se resolve de uma hora para outra. Existe um processo. E o processo com família é desde que seu filho nasce. Não adianta depois que ele está já com uma certa idade, com os conceitos que ele acha que são conceitos corretos na cabeça, você querer virar a cabeça dele. Pastor, mas eu me converti agora. Agora que eu estou conhecendo a palavra de Deus. O que eu faço? Opa, tem saída? Tem, lógico que tem. A Bíblia diz que eu e você, nós devemos o quê? Fazer discípulo. Irmão, presta atenção em mim. Não conversa agora não. Presta atenção em mim. Isso é importante para você. Principalmente você que não tem filho ainda.
você que pensa em ter filho, você que tem filho crescido, pensa aqui, olha para mim, não fica conversando em paralelo não. Presta atenção, Deus está falando aqui, Deus está falando aqui. Você entende isso? Em nome de Jesus, presta atenção no que eu estou dizendo. Para de olhar celular, para de falar, conversa. Eu estou falando isso porque eu estou vendo. Eu estou vendo. Gente conversando paralelo. Não converse, presta atenção, Deus está falando aqui. Amanhã você pode chorar e dizer, puxa vida, por que eu não escutei aquela palavra do pastor? Então veja só. Eu conheci Jesus agora. Mas a minha Bíblia diz que eu e você precisamos fazer discípulos. Discípulos. E o primeiro discípulo que você pode começar a fazer é o seu filho casado. É a sua nora casada com seu filho. São os seus netos que já nasceram. Começa por eles. Mas como é que eu faço isso? Como é que eu não conheço? Não. Irmão, só não tem saída para quem já bateu com as 10. Está todo mundo vivo aqui, amém? Alguém aqui está morto? Está tudo vivo, então tem jeito. Nós hoje, nós temos em nossa igreja os grupos familiares, que o nosso irmão Natanel e o Jasmine Camalu são os que cuidam disso. Procure eles. Eu precisaria que vocês começassem a pensar de fazer um grupo na minha casa. Eu quero levar meu filho casado. Eu quero levar meu filho que já tem 20 anos, mora comigo, mas ele não conhece, eu tenho dificuldade ainda. Pronto. A igreja está pronta para te ajudar. Se depois que seu filho participar, conhecer o evangelho, aí é um problema dele, dela, mas você fez a sua parte, você fez discípulo. Igreja é o único mandamento firme de Jesus, fazer discípulo. Comece pela sua casa, comece pelo seu marido, comece pela sua esposa, comece com os seus filhos, comece com os seus da sua casa. Você vai ver Deus trabalhando de uma forma tremenda. Por quê? Porque você está dentro da Bíblia. O texto diz, errais por não conhecer as Escrituras, nem o dom de Deus. Nesta noite, meu incentivo é que você, se você não começou a ler a Bíblia como nós estamos lendo, comece a ler a Bíblia. Se você está despreocupado, você está recebendo aquelas mensagens dos nossos irmãos que estão cuidando disso, mas você não está nem aí, em nome de Jesus, entra pelo caminho da obediência e comece a ler a Bíblia, comece a falar a palavra de Deus. Semana eu estava conversando com algumas pessoas aqui da igreja, e eu disse assim, eu não estou dando bronca não, eu estou falando. Aí a jovem deve estar até aqui, falou, pastor, pode falar, porque eu vi um livro, um texto no Provérbios, que quando a gente for chamar a atenção, é para a gente atender a nossa liderança, o nosso pastor, pode falar. Eu falei, glória a Deus, aleluia. Não foi assim? Foi isso que ela falou para nós? Por quê? Porque ela viu lá no livro de Provérbios, citou até o Eclesiastes o provérbio que ela falou. Agora, por quê? Porque a Bíblia, ela continua sendo a nossa bússola, o nosso Waze, tá certo? É o nosso Google que nos caminha, é a Bíblia, é a palavra de Deus, quando você conhece de verdade. Então vamos lá, tem jeito? Tem. Por que o escritor de Romanos, no capítulo 12, no versículo 2, ele fala assim, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Precisamos ser reprogramados segundo os valores da palavra de Deus. E se você quer ter uma família abençoada, se reprograme à palavra de Deus. Qual que é o lugar da família em nossa escala de valores? Aqui está um negócio interessante. Primeira coisa, Deus ocupa absolutamente o primeiro lugar em nossas vidas. Precisa. Amarás o seu Deus sobre todas as coisas. Deus acima. Não é dizer que ama, mas amar a Deus de toda a alma e de todo entendimento e de toda força. Como é que é isso? É fácil demais dizer, eu amo. A palavra mais fácil do mundo, né? Eu amo. I love you. Opa, bacana essa palavra, né? Bonito demais. Mas o texto diz que eu preciso amar a Deus de toda a minha alma. Por que quando você começa a ler alguns
textos do livro de Salmos, você fica impressionado com a forma com que Davi escrevia. Ele dizia assim: a minha alma tem sede de ti. Ele fala isso, não é assim? Né? Minha alma tem sede. A alma tem sede? Eu nunca soube que a alma tinha sede. Mas é exatamente isso, é porque ele amava a Deus de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, o seu intelecto, o seu cérebro, aquilo que dirige o seu corpo, que é o teu cérebro. Ele tinha entendimento que não existia outro além de Deus. Dentro ali da massa encefálica de Davi, estava dito assim: olha, só Deus, só Deus, só Deus, só Deus, só Deus. Isto é amar Deus de todo entendimento. Não existe uma segunda saída. Não existe um segundo ser, ao qual o meu cérebro, ele diga: não, tem uma... Não tem, é Deus. Isso é amar de toda a alma, de todo o coração, e com toda a força. Como é que é esse negócio de amar a Deus com todas as forças? Meus braços, eu não sou tão forte assim. Como é que é esse negócio? É simples. É a coisa mais fácil da gente dizer como é que nós amamos a Deus com todas as nossas forças. É quando a sua boca, a sua língua, confessa com alegria que Jesus Cristo é o Senhor. É quando você recita João 3,16 e você o faz com primazia, você faz com alegria, você quer que as pessoas entendam que você compreende o grande amor de Deus, que você compreende a grande misericórdia de Deus. Nós estávamos em casa hoje, eu e a pastora se trocando, e ela colocou uma música, e ela falou assim: olha essa música, escuta essa música, fala sobre a misericórdia, não é isso? Sobre a misericórdia de Deus, uma música fantástica. E ela começou a falar comigo, eu falei: puxa, eu escutei essa música. É quando você expressa a misericórdia de Deus na sua vida, sobre a sua família, porque nós éramos como lixo, nós éramos como trapo de imundícia, mas você ama a Deus de todas as forças. Quando você expressa isto com gesto, com a sua boca, aí sim Deus é glorificado, porque você o ama com todas as suas forças. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Davi, quando perdeu a família, ele disse não, ele chorou, ele lamentou, porque a sua família foi roubada, levaram tudo embora. E ele então, o profeta de Deus, levanta lá e fala: meu filho, vai para cima, é sua família. Ô irmão, nessa noite, eu quero falar como aquele profeta que falou para Davi. Já queriam até matar Davi, porque Davi deixou o acampamento desguarnecido de guarda. Olha, eu acho que Davi tem culpa, mas Deus levanta e fala assim: olha, fala para Davi, ir para cima que ele vai recuperar tudo, não vai perder uma unha. Nessa noite eu profetizo sobre a sua família, que nenhuma alma, nenhuma unha se perderá, porque você vai buscá-la no nome de Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Sua família é importante, lembre-se disso. Se você é aquele pai, aquela mãe que não está nem, mas tem um ensaio da orquestra, olha, tem um ensaio, então, mas tem um pequeno grupo, então, irmão, em nome de Jesus, em nome, se desperte. Sua filha é preciosa, o seu filho é precioso, os seus queridos são preciosos, porque a Bíblia diz que é herança de Deus para a tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Amar a Deus sobre todas as coisas. E depois, família. Amar a Deus acima de todas as coisas resulta em maior amor pela minha esposa e pelos meus filhos. Pois amando a Deus, nós nos tornamos menos egoístas. Mentira se você fala que você ama a Deus e você abandona a sua esposa e seus filhos. Mentira se você fala que você ama a Deus e você não liga para a sua família. Você é egoísta, você é mentiroso, filho do diabo. Mas quando eu amo a minha esposa, eu amo a Deus, eu amo a minha esposa, eu amo a minha família. Agora veja só, família, ela vem
depois do grande amor que eu tenho por Deus. A família é acima de todas as demais coisas de nossa vida, inclusive da igreja e do trabalho. Como é que é? Inclusive, a minha família está acima da igreja e acima do meu trabalho secular, se é que eu tenho trabalho secular. Você entendeu? Primeiro Deus, depois a sua família. Se você não cuidar da sua família, você está comprometendo a sua fé. E Paulo escreveu isso lá no capítulo 5 e 8 de 1 Timóteo. Então é importante você amar a sua família e colocar a sua família acima de tudo. Não, mas eu vou no monte orar. Boa coisa é. Mas e sua família? Não sei. Ué. Então eu não perco um culto. E a família? Não sei. Mas como é que é isso? Espera aí. Minha família precisa estar comigo. Sua esposa, seus filhos. A sua família precisa estar junto. Negligenciar a família por conta de igreja, de ministério, de trabalho, né? Por mais espiritual que pareça, é contra a palavra de Deus. É contra a palavra de Deus. Nós precisamos cuidar da nossa família. É muito comum, infelizmente, é muito comum pais e mães que não dão tempo e atenção aos filhos e se queixam, né? No futuro de ver os desviados caminhando pelo caminho que eles traçaram. Mas você fez sua parte? Não. Depois, a igreja. Agora vamos lá. Deus acima de tudo, minha família, depois a igreja. Igreja. Irmãos, nós precisamos entender que a igreja ela existe porque Deus permitiu que ela existisse. E lá, Jesus falou sobre a igreja, ele orou por ela antes mesmo dele morrer. Ele orou pela igreja que não havia nascido ainda. Nós podemos dizer que a igreja nasce lá no capítulo 2 do livro do Atos Apóstolos, quando há o derramamento do Espírito Santo, e ali começa a igreja do Senhor Jesus. Mas antes disso, muito antes disso, até no Velho Testamento, já Deus falava sobre essa questão de comunidade que é a igreja, não é? Agora vamos lá. Igreja, onde é que ela entra na minha família? Ela entra quando você, como cabeça, você como mãe, você entende que a igreja ela é uma comunidade que está lá no capítulo 133. Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam união. A união, ela começa dentro da minha casa. Eu não posso, dentro da minha casa, falar mal do pastor. Eu não posso falar mal do meu trabalho. Eu não posso falar mal de ninguém. Não. Porque os filhos, eles não vão entender. Não. Eles vão odiar o pastor, eles vão odiar a igreja, vão odiar todo mundo. A igreja, ela é a comunidade de Deus. É a família de Deus. Porque a igreja não é isso aqui, não é o nome. A igreja é você, sou eu. Nós somos a igreja. Agora eu, como faço parte de uma comunidade, eu preciso me envolver com essa comunidade. E o meu envolvimento não se dá em apenas eu frequentar cultos. Não. Como eu disse no início do culto hoje, nós não podemos viver de frequentar cultos, mas de ser participante da família. Nós não podemos viver distante da família. E como eu disse, procura o Natanael. Natanael, você é o cara hoje. Malu, você é a mulher aqui hoje. Procure e diga, eu quero um culto na minha casa. Olha, eu quero a participação de um pequeno grupo. Deus vai preparar. Deus vai começar a movimentar a sua casa. E você vai começar a virar o quê? Um participante da família, que até então você não é. Mas quando você participa, você tem amor, né? Mas o sofá está rasgado. A minha televisão é daquela quadradona de mão. E eu quero lá saber se o seu sofá está rasgado. Eu quero lá saber se você tem cadeira para me sentar. Eu quero ir lá e falar que Jesus salva, Cristo salva, Ele cura e batiza com o Espírito Santo. Eu quero ir lá e dizer para o seu filho, para a sua nora, para o teu genro, para quem quer que seja que estiver lá, que existe um caminho, esse caminho se chama Jesus. E este caminho, ele foi traçado porque existia uma família. Jesus era o próprio Filho de Deus, então existe uma família desde o início. Amados, deixa eu fechar dizendo a vocês. Tem muita gente hoje que tem dado muita prioridade ao trabalho. E trabalho é bom,
O trabalho é que dá o sustento para a sua família. O trabalho deve servir a família. E não a família servir o trabalho. Quando você se torna escravo do trabalho, você está semeando em terra ruim. Eu entendo que hoje, nessa vida em que o mundo está, as coisas se tornaram um pouco mais difíceis. Mas você não pode ser escravo de um trabalho. Você precisa ter tempo para as coisas do Pai. E a sua família precisa ter esse tempo. Porque se você não der tempo hoje, o teu bebezinho de 2, 3 anos, 5 anos, que é tudo gracinha, tudo bonitinho, uma coisinha boa, apertar a bochecha, brincar, tirar foto, ele vai crescer. E aí? Aí você vai ver depois quando ele crescer. Fecho dizendo, o que eu preciso? Momentos práticos devocionais. Devo separar tempo para encontrar com Deus, com a minha família. Devo, todos os dias, ao levantar, ao deitar, apresentar a minha família. Eu preciso separar momentos de lazer também com a minha família. Pastor, eu não tenho dinheiro nem para... Não, quando eu falo lazer, não é que você tem que viajar para fora do país, não é que você tem que ir para outros... Não, aqui mesmo em São Carlos, tem tanto lugar que você pode fazer um lazer com a sua família. Tem lugar aqui que você leva lá 1 quilo de carne de primeiro, de segundo e faz lá um churrasquinho. Mas está com a família. Lá você pode brincar, leva uma bola, joga com o seu filho, brinca de esconde-esconde, brinca de... Como é que é o negócio lá, dos quadradinhos assim, como é que chama aquilo? Amarelinho. Qual que é o problema? Você está entendendo? Você tem feito isso? Não, pastor, eu não tenho jeito para isso. Você não tem jeito para isso? Você não brincava quando você era criança? O que a igreja precisa? É se chegar. Irmãos, hoje, a gente tem visto muitas coisas que a gente fica assim meio incrédulo de ver. Os nossos filhos homens precisam brincar com meninos homens. As nossas filhas mulheres precisam brincar com meninas. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Você lembra disso quando você era pequeno? Tá? Frequente escola bíblica dominical. Seja assíduo à escola bíblica. Seja assíduo aos pequenos grupos. Seja. Sirva em um ministério da igreja. Nós temos departamento infantil, nós temos orquestra, nós temos música, nós temos o trabalho das mulheres, dos homens. O trabalho dos homens está bombando aqui na sede. Se envolva, faça alguma coisa. Nós temos o diaconato da igreja, tanta coisa, tá? Eu preciso seguir o exemplo de Jesus. Jesus mantinha relacionamento com Deus, eu preciso manter também. Jesus, ele frequentava o templo regularmente, eu preciso frequentar também. Cristo foi fiel até o fim, eu preciso ser fiel até o fim. O Evangelho de Jesus te oferece isto. Deus é um Pai bondoso, responsável, cuidadoso, e deu o seu próprio Filho para me resgatar e resgatar a minha família. A mensagem de um pai responsável dentro do seu lar está totalmente ligado ao que Deus fez por nós. É isto que você precisa dizer todos os dias para os seus filhos. Tá? Nós somos a referência de Deus para os nossos filhos. Se você está aqui hoje, e não importa a tua idade, você talvez não tenha tido referência de um pai, de uma mãe, de uma casa, não fique preocupado, não é tarde não. Você conheceu a Jesus e nós somos a sua família a partir de hoje. Baixa a cabeça, eu quero orar por você no nome de Cristo. Pai,